Bom, vamos continuar com a nossa aula. Na, na outra aula a gente viu esse exemplo aqui de concentração molar e agora a gente vai começar a entender um pouco sobre diluição e concentração. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa de concentração comum e concentração molar, vocês podem dar o feedback na sala do Google Classroom ou pelo WhatsApp ou do jeito que vocês acharem melhor. Por enquanto a gente vai continuando o assunto. Então, vamos tratar agora de diluição e concentração. Vamos tratar primeiro de um exemplo prático. Imagine que a gente vai preparar um suco, né, e foi adicionado muito açúcar nesse suco. Qual seria o procedimento adequado para resolver a situação? A primeira coisa seria adicionar mais água. Adicionando mais água, você vai ter, além de mais suco, você vai ter uma diluição do açúcar que está presente ali. Você vai ter mais solvente para dissolver o soluto. Então, por exemplo, imagine que você tem aqui um refresco em pó, né? Você adiciona água, você tem aqui uma concentração. Se você acrescentar mais água, a concentração do suco aqui vai estar menor, ou seja, o suco vai estar mais aguado, né? Vai estar com menos gosto de suco e mais de água. Então, nós temos aqui variações de concentração. Esse procedimento de aumentar ou diminuir a concentração de soluto das soluções é muito comum no nosso dia a dia, né? A gente vai preparar suco, comida, tudo isso a gente faz no dia a dia e tudo isso está relacionado à diluição e concentração. Então, diluir e concentrar soluções, além de ser um processo bastante comum no dia a dia, também é um processo muito importante no laboratório, nos laboratórios de química, porque muitas vezes a gente precisa preparar soluções com concentrações específicas de ácidos, de base, de sais, para fazer as reações. E aí a gente vai precisar entender como que a concentração e a diluição de soluções funciona. Então, às vezes a gente precisa acrescentar solvente ou evaporar o solvente ou misturar soluções de concentrações diferentes. Tudo isso para obter uma solução final com concentração desejada. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu becker, né? Tenho aqui a minha vidraria, tenho aqui uma solução, tenho aqui essa pipeta graduada, eu vou pegar uma quantidade aqui, adicionar nesse balão volumétrico e depois eu vou preencher esse balão com água ou com o solvente que está preparando para preparar uma outra solução. Veja a diferença dessa solução para essa aqui. Aqui está praticamente incolor, né? Você tem um rosa bem claro, você tem um rosa bem mais escuro, ou seja, que eu tenho a solução concentrada, que eu tenho a solução menos concentrada ou diluída. Então, de modo geral, a gente pode dizer que diluir uma solução significa acrescentar solvente a ela de maneira que sua concentração diminua. A quantidade de soluto permanece inalterada, a gente não muda quando a gente está trabalhando com solução. Depois que a gente prepara a solução, nós não mudamos a quantidade do soluto, a menos que você acrescente mais soluto, mas em relação à concentração, você não consegue tirar soluto, você só consegue adicionar. Então a quantidade dele permanece inalterada. Concentrar uma solução significa diminuir a quantidade de solvente da solução. Então, fazendo isso, a concentração aumenta. Isso pode ser feito por aquecimento, aí a gente provoca a evaporação do solvente, e aí a gente tem que tomar alguns cuidados, porque isso tem que ser feito desde que o solvente não seja inflamável e o soluto também não seja volátil. Então, se o soluto evaporar, também não adianta, porque a gente vai mudar muito a concentração da solução. E se o solvente for inflamável, também é perigoso, porque pode haver um acidente. Então, quando o solvente é retirado de uma solução ou é acrescentado a ela, a quantidade de soluto em massa ou em quantidade de matéria permanece inalterada. Essa é a característica da
diluição e da concentração. Em ambos os casos, diluição e concentração, a massa do soluto permanece constante, que varia apenas a solução, é o volume do solvente, certo? Então aqui nós temos, por exemplo, a solução inicial e o solvente. Então nós temos a solução mais diluída. Por quê? Porque eu já tinha uma solução e acrescentei mais solvente a ele. O volume aqui dobrou e a concentração, consequentemente, diminuiu. Da mesma forma, se eu tiver uma solução e eu remover parte do solvente, eu vou formar uma solução mais concentrada. Veja que os processos são inversos. Aqui eu acrescento solvente, faço uma diluição. Aqui eu removo o solvente, aumento a concentração, certo? Então, para a gente treinar um pouco sobre diluição e concentração, vamos fazer esse exemplo aí. Suponha que seja necessário calcular o volume de solução aquosa de sulfato de sódio, Na2SO4, a 60 gramas por litro, que deve ser diluída por adição de água para se obter um volume de 750 ml de solução a 40 gramas por litro. Então, nós temos aqui um dado de concentração inicial, um volume e um valor de concentração final. Então, eu quero saber qual vai ser o valor de volume. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vejam que para resolver questões desse tipo, a gente precisa observar o enunciado, consequentemente, os valores que são propostos, que são dados. Então, aqui nós temos a concentração, né, os dois valores de concentração, e eles estão em grama por litro. Em contrapartida, nós podemos observar que o volume aqui está em ml. Obviamente, o primeiro passo que nós precisamos dar é converter 750 ml para litro, já que as unidades de concentração estão em litro. Então, 1 litro equivale a 1000 ml, 750 ml, X. Então, obviamente, o valor será 0,75 litro, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou usar essa equação aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Aqui, ó. C1V1 é igual a C2V2. O que é que isso quer dizer? C1 é a concentração inicial. V1 é o volume inicial. C2 é a concentração final. E V2 é o volume final. O que é que a minha questão fornece? Ela fornece a concentração inicial, que é C1, o volume final e a concentração final. Então eu tenho aqui esses três valores. O que é que me falta? Aqui, ó, falta o volume inicial. Quero saber qual era o volume inicial depois de já ter uma solução com esse volume e que ela passou até essa concentração e ela tinha essa concentração aqui. Vejam que uma forma da gente lembrar essa equação é lembrando da equação da isotérmica que a gente viu nos gases. Naquela equação a gente tinha bem parecido, que era P1V1 igual a P2V2. Da mesma forma, aqui eu também tenho uma equação que as grandezas são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Se eu aumentar a concentração, eu diminuo o volume. Se eu diminuir o volume, eu aumento a concentração. Então, vamos responder isso aqui e aí a gente volta para esse pensamento. Então, a concentração inicial 60 está aqui. Volume inicial estou procurando. Concentração 2, concentração final está aqui, 40, vezes o volume 2, que é o que a gente converteu aqui, ó, 0,75. Então, eu faço essa multiplicação aqui, dá 30. E aqui eu já tenho 60, eu faço a divisão, né, normal, equação do primeiro grau. Então, vai dar 0,5 litro, ou 500 ml. O que a gente pode tirar disso aqui? Veja só. Eu tinha uma concentração de 60 e um volume de 500. Eu adicionei volume, foi para 750, minha concentração diminuiu. Ou seja,
À medida que o volume aumenta, a concentração diminui. E quando a concentração aumenta, o volume diminui. Isso quer dizer que eles são inversamente proporcionais. Se você aumenta um, você vai diminuir o outro. Se você diminui um, você vai aumentar o outro. Ok? Então, vamos seguir. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos para mais um exemplo. Vamos agora tratar desse exemplo aqui. Imagine que seja necessário calcular a concentração em quantidade de matéria de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4. Massa molar igual a 98 gramas por mol. Sabendo-se que inicialmente foram gastos 19,6 gramas do ácido para preparar 2 litros de uma solução, que mais tarde foram submetidos à evaporação até que o volume final ficasse em 800 ml. Então, vamos lá. Primeira coisa. 1 mol do ácido já está aqui, ó. A massa molar dele é 98 gramas por mol, ou seja, cada mol tem 98 gramas. A minha questão diz que foram gastos 19,6 gramas para preparar uma solução desse ácido. Então, se 1 mol equivale a 98 gramas, 19,6 gramas vai ser X. Se a gente faz essa regra em 3 aqui, a gente vai ter que X é igual a 0,2 mol. Então, a gente sabe que a solução ela tem uma quantidade de matéria igual a 0,2 mol. Ok. Mas qual é a concentração? A concentração vai ser o número de mol dividido pelo volume. O número de mol é 0,2, o volume é 2 litros. Então, a gente tem aqui que a concentração é 0,1 mol por litro, certo? Eu tenho a concentração inicial, tenho o volume inicial, tenho o volume final. Quero saber qual vai ser a concentração final deste ácido quando o solvente for evaporado, né? Então, o que, é que a gente faz? A mesma equação que eu usei agora há pouco, C1V1 igual a C2V2. Concentração inicial, ó, achei aqui. Deixa eu marcar aqui. Concentração inicial, está aqui. Volume inicial, está aqui, ó. Volume inicial, 2 litros. Concentração final, eu não sei. E o volume final está aqui, 800 ml. Notem que eu precisei converter para litro, 0,8, porque aqui o meu valor também está em litro. E normalmente a gente usa a unidade de volume para concentração ou para trabalhar com esses dados em litros, certo? Então, multiplicou aqui 0,1 vezes 2, 0,2. E aí é só reorganizar a equação do primeiro grau e passar dividindo o dado aqui. E aí a gente vai ter esse valor de concentração, 0,25 mol por litro. Então, o que é que aconteceu aqui? Ó? Eu tinha 2 litros de uma solução que tinha uma concentração 0,1 mol por litro. Essa solução, parte do solvente foi evaporado, passando para 800 ml. Consequentemente, a concentração aumentou de 0,1 para 0,25. Como eu falei agora há pouco, elas são inversamente proporcionais. Dessa forma, o nosso cálculo está correto. Ok? Então, por hoje é só nessa aula de diluição e até mais.